Nem sempre aquele que olha vê, porque ver é um pouco mais que simplesmente olhar. Há pessoas que até olham, mas não veem. Olhares apressados são olhares que enxergam pouco. Quem não demora no que vê, corre o risco de apenas esbarrar na imagem. Olhares são realidades que investigam, sondam, descobrem e revelam. Fico pensando no mistério do olhar que demora, daquele que se ocupa com calma de tudo que encontra pela frente. Olhar devagar é dom raro nos dias de hoje. Neste mundo de muitos atrativos, queremos ver muitas coisas ao mesmo tempo. Nesses dias apertados em que situamos nossa vida, nesse tempo de correrias intermináveis, nós perdemos o dom de olhar as coisas, as pessoas e os fatos com a calma que lhes são merecidas. Olhar com pressa não é próprio de quem ama. Ao menos de vez em quando, nós precisamos olhar com calma aqueles a quem amamos. O olhar calmo nos faz perceber o que as palavras não contam. Palavras são capazes de dar nova ordem aos rumos. Elas indicam caminhos, desbravam destinos. Uma palavra, por exemplo, diz, quando ela está escrita, ela diz o destino final a que se deve chegar a bagagem que nós despachamos. Qualquer erro na nossa escrita e nós vamos viver o desconforto do extravio daquilo que a gente possui. Estamos nas mãos das palavras ou aos pés, eu não sei. Palavras benditas, palavras malditas, elas estão por todos os lados, em todos os lábios e por todos os cantos. Uma coisa é certa, nós estamos cada vez mais privados dos gestos poéticos. A vida contemporânea nos acorrentou nos cativeiros da pressa, das urgências, uma forma de sequestro da nossa subjetividade por meio de uma mentalidade que nos obriga a trabalharmos mais do que deveríamos. Mentalidade que nos coloca nas grades do desassossego constante. Nosso mundo cresceu demais, as possibilidades são inúmeras e não queremos perder absolutamente nada. O nosso descanso é dificultado pelos estímulos de cidades que não adormecem. Antes, a vida e seu derramamento de sombras que nos adormeciam. Agora, a noite e suas luzes imitando o dia, acelerando ainda mais os que já deveriam estar na cama há muito tempo. Mentalidades que nos roubam a saúde e que desordenam nossa regra natural. Estímulos constantes para que o mundo não pare, para que o consumo não cesse, para que a pressa não deixe de continuar nos apressando. Eu sei que você tem muita pressa nessa vida, eu também tenho, mas um cuidado nós precisamos ter. Não podemos permitir que a pressa dos acontecimentos fragilize a qualidade de nossas relações. Tenho certeza que você está rodeado de pessoas que merecem a demora do seu olhar. Gente que vale muito mais que prédios, carros, paredes e tantas outras coisas que nós julgamos importantes. Cuida de quem você ama. Aceite o desafio de andar pequenas distâncias. Às vezes é mais fácil ir de São Paulo a Belém do Pará que atravessar a mesa que nos separa. O outro está sentado do outro lado, mas parece que está do outro lado do mundo. Construa pontes para essas pequenas distâncias. Estas pontes podem nascer daqui, do seu olhar. O sentar à mesa não tem como único objetivo a saciedade da fome do corpo. Há um prazer a mais a ser buscado. O estar junto de quem se ama e de quem se quer bem torna-se tão fundamental quanto o alimento que nós vamos consumir. A mesa é um lugar sagrado, pois é ali que nos alimentamos de carboidratos, proteínas, mas também de olhares. A fome a ser saciada vai além da fome do corpo, e por isso a mesa deveria ser um ritual poético. Gestos poéticos são capazes de fortalecer as pessoas que por eles são tocadas. A psicologia nos ensina que laços duradouros nem sempre são laços sanguíneos. Ser parente de alguém não representa muita coisa quando o assunto é intimidade, cumplicidade, duração. Você mesmo aí sabe do que eu estou falando porque já deve ter experimentado na pele. Pode ser que você já tenha vivenciado maior profundidade e abertura com um amigo que com o próprio irmão de sangue.
A isso, muitas vezes, está associado o fato de sermos tão tímidos na construção da intimidade dentro de casa. Pelo fato de a gente morar na mesma casa, comer à mesma mesa, nós corremos o risco de nos acostumarmos uns com os outros. Corremos o risco de viver uma intimidade que não é íntima, mas é apenas o cumprimento de um ritual que nos foi imposto. E esse é o grande problema. Amor não é costume, mas é surpresa constante. É novidade, movimento, é ciclo que não para. Amor é desejo constante, não eufórico, de estar junto, de olhar com calma, de enxergar bem e de ver com detalhes. Certa vez, um grande amigo me aconselhou que sempre que eu estivesse à mesa com alguém, que eu nunca buscasse com rapidez a saciedade da minha fome. Eu perguntei o porquê e ele me disse com muita sabedoria que era para eu não perder o desejo de continuar sentado à mesa com os outros. Talvez seja por isso que a escritora Adélia Prado tenha dito de forma tão simples, mas profunda: eu quero é fome. É verdade, a fome nos mantém vivos, porque a vida sobrevive é de desejos. Gestos poéticos nos ajudam no processo de tornar-nos pessoas. Eles facilitam a minha integração pessoal e com os outros. É como se funcionassem como uma costura interior que depois me permite ser com os outros. Minhas pequenas costuras futuras são feitas com linhas de gestos poéticos. É um processo de restauração de Deus em mim por meio dos que me encontram. Ou descobrimos o dom de olhar com calma, ou com o tempo vamos descobrir que a vida passou e que ninguém nos conheceu de verdade. Seremos estranhos a nós mesmos. É interessante, mas uma forma que temos de ter acesso ao que somos é quando permitimos que o outro entre de verdade em nossa vida. O outro, ao nos olhar devagar, ajuda-nos a reconhecer o que temos dentro de nós e que por causa da pressa não conseguimos ver. O olhar devagar faz bem a quem olha e a quem é olhado. Temos uma dificuldade maior com as vagarezas. A urgência é uma das principais características de nosso jeito de viver. A estrutura do mundo nos apressa. Restaurantes que atendem aos apressados estão repletos de estranhos. A refeição está longe de ser um momento de encontro. Antes, a demora do cozimento no fogão a lenha. Agora, a praticidade de uma comida congelada que no forno de micro-ondas fica pronto em menos de 10 minutos. A vida está se desprendendo dos gestos poéticos. Está ficando lógica demais. Não há poesia num forno elétrico, mas no forno a lenha nós ainda podemos perceber essa poesia. A manutenção do fogo, a lenha preparada, o cheiro bom de assados caseiros, deixando a casa com cheiro de família. Cheiro que aconchega, que faz bem. Com a vida prática, os pães não são feitos mais nas nossas casas. Chegam das padarias e não tem muito o que nos ensinar. Alguém os preparou para que fossem vendidos e só. Em casa, as razões superam a necessidade, mas na padaria não. E nós não podemos negar, há que se buscar o equilíbrio. Não adianta muito nessa vida ser um homem de sucesso, uma mulher bem-sucedida na vida dos negócios, se o seu maior patrimônio, os filhos que você gerou, estiver fadado ao fracasso. Uma empresa, minha gente, quando fale, a gente pode até correr atrás e começar de novo, mas um filho falido nem sempre pode ser recomeçado. Casas e paredes podem até ser reconstruídas, mas pessoas nem sempre. Os olhares demorados são essenciais para que uma família possa continuar existindo. As relações que não dispensam os gestos poéticos são relações mais leves e realizadoras. Sempre que estamos ao lado de alguém, corremos o risco da redução utilitarista, isto é, da relação objetal. Aquele que está do meu lado representa uma utilidade ou não. O desafio consiste em viver o equilíbrio entre a utilidade e o significado. Os gestos poéticos pertencem ao mundo dos significados e, por isso, eles vão muito além da utilidade. Por que esperar o outro para jantar? Ou por que temos que permanecer à mesa se a nossa necessidade de alimento já não existe mais? Essas perguntas representam nossas utilidades. Mas eis que a sabedoria surge na porta e nos propõe um novo jeito de nos aproximarmos da cena. E aí,
Ao invés de buscarmos uma resposta para uma pergunta que ainda não sabemos fazer, descobrimos a graça do olhar demorado. O olhar que nos permite uma terceira forma de enxergar. Você aí tem até o direito de dizer que não entendeu nada do que o outro lhe disse, mas jamais poderá dizer que você não entendeu o jeito como o outro olhou para você. Por uma razão muito simples: os olhos não mentem. Se quisermos de fato conhecer a verdade do outro, por isso temos que olhá-lo com calma. Amor conjugal precisa de calma para durar no tempo. Conquistar é o verbo de toda hora. Casamento não se reduz a uma cerimônia que foi realizada um dia lá, quando vocês se reconheceram diante de Deus e a humanidade que vocês se amavam. Casamento é todo dia. A conquista continua. Ninguém está garantido. Amor só pode sobreviver se for alimentado. Amor não é milagre, mas é dom de Deus que se transforma pela força do empenho humano. A mulher que você ama ainda precisa ser conquistada. Não caia na ilusão de que ela já está rendida ao seu encanto. Cuidado, mulher precisa ser conquistada todos os dias. Homem também. Não podemos cair na ilusão de que o outro não precisa mais ser conquistado. A conquista é o sangue que não deixa o amor morrer. E não há conquista sem olhares demorados. Não há conquista com muita pressa. Quem conquista na pressa, depressa também pode perder. Gestos poéticos são redentores, porque nos retiram da condição de condenados, esfacelados, descosturados, para nos garantir o retorno ao molde original. Uma mesa posta, por exemplo, pode ser um lugar de reconstrução humana. Dividir o mesmo espaço, a palavra, a dor e a alegria de ser gente, é uma forma interessante de fortalecer os vínculos que nos congregam. O poeta já dizia que o silêncio só é suportável àqueles que se amam. E é verdade. Podemos medir o quanto somos íntimos somente depois que já esgotamos as nossas falas. Se depois das palavras o assunto não continuar nos olhos, então nós estamos longe de ser íntimos. Se o assunto acabar, se ele não continuar por meio de nossos olhares, então somos apenas conhecidos. Ninguém pode conhecer o outro se não dispensar tempo para olhá-lo. Caso contrário, teremos uma visão de superfície. Não atingiremos a profundidade do que o outro é. A intimidade é fruto do muito observar. E ser íntimo, minha gente, é a gente desenvolver uma linguagem em que não cabem os equívocos. Pode ser que hoje você se identifique com Lázaro e o sepulcro do silêncio. A vida que não deu certo aí pode parecer oprimir o seu peito, limitando a sua respiração, trazendo agonia para os seus dias. Desafie-se. Ouse imaginar que à porta deste sepulcro está Ele, Jesus, o Filho de Deus. E Ele está dizendo baixinho, quase sussurrando, que é tempo de você vir para fora. A vida lhe espera. Desenrole-se dessas faixas mortuárias. Acolha o bem da palavra que Jesus lhe diz. Permita que Jesus ressuscite o seu coração. Permita que Ele lhe faça esquecer o grito da multidão que lhe condena. Desça da árvore, não desista de você. E assim eu vou, e assim eu sigo. Mas gostaria muito que você seguisse também. Vamos juntos, da mesma forma como o boiadeiro vai conduzindo sua boiada, corda na mão, laço firme para laçar esperanças, olhos fitos no destino que nos espera. A estrada é longa, não importa. A beleza da paisagem vai nos aliviar o cansaço da viagem. Eu, pessoalmente, quero o dom de bendizer o mundo por meio das minhas palavras. Curar os medos, afugentar os erros, dar novo rumo ao que está perdido. Eu pretendo fazer o bem, aliviar o peso de quem não sabe o que dizer, de quem não sabe como agir, como viver, e quero também com eles aprender. Eu quero a palavra que bem-aventure, para que ela me bem-aventure também. Eu quero a palavra que faça diferença na sua vida. Eu quero experimentar constantemente o dom de lhe fazer bem, não por vaidade, mas por uma responsabilidade. Eu ainda sofro o impacto de quem morre cedo.
Eu ainda não me acostumei com essa aparente desconexão do tempo. Ainda continuo acreditando que Deus nos projetou para morrermos velhos, rodeados por aqueles que fizeram parte da nossa história, numa cama quente, apagando aos poucos como se fôssemos o pavio que se despede da luz. Se eu ainda não posso saber a razão de sua morte, então eu quero ao menos saber a razão da minha vida. Porque uma coisa é certa: nós só poderemos mergulhar nos mistérios da morte depois que tivermos experimentado os mistérios da vida. Uma corda é feita de partes, de gomos que se entrelaçam. E viver é o mesmo que construir uma corda. A cada dia, a cada escolha, um novo pedaço vai sendo tecido. Eu tenho pedido a Deus a graça de perceber as cordas invisíveis nas pessoas que eu encontro pela vida. Cordas invisíveis estão por todos os lados. Pode ser que ao nosso lado exista alguém que esteja a caminho da corda concreta. Pode ser que nós estejamos. A palavra tem o dom de acordar o mundo, com seu poder de beleza, com seu sabor de leveza e com sua aptidão de destreza. Acorda porque empresta um sentido às realidades. A palavra tem o poder de abrir os horizontes, põe uma fala em tudo que antes era mudo, desperta os silêncios, cessa o isolamento. A palavra é ponte de travessia. Por ela realizamos a proeza de alcançar outras margens, saltar a distância que nos retira de nosso lugar comum. Por meio dela, o mundo cresce dentro de nós. Uma palavra pode fazer bem, uma palavra pode fazer mal. Tudo depende do contexto em que é colocada. Eu já vi palavras bonitas se tornarem instrumentos de destruição para muitos. Não estavam comprometidas com o bem, traição por meio da beleza. Discurso reto com o intuito de provocar desvios na alma. Eu quero a palavra que faça bem, a palavra que bem-aventure, a palavra que favoreça a travessia que nos faz crescer. Eu quero a palavra redentora, a palavra que sangra para curar, a palavra que desinstala para fazer prosseguir melhor. Eu não quero a tentação de palavras anestésicas, minha gente. Elas nem sempre estão comprometidas com a verdade. Melhor é a gente buscar o destino da palavra que ensina o caminho das pedras. A palavra que nos ajude a suportar a dureza do chão, mas sem que a gente perca a esperança do céu. O bem da palavra, a palavra do bem. Sabe, minha gente, o bem a ser feito começa muitas vezes com o bem a ser dito. Todos nós sabemos que o amor necessita de palavras, porque o ato de amar é ato de emprestar sentido. O que não tem, recebe do que tem. Mas no gesto de receber, também há um jeito bonito de se dar. A mesma regra vale para o mundo das palavras. O significado de uma palavra é acrescido com a outra que foi colocada ao seu lado. E as palavras, quando estão juntas, elas viram frase. Uma frase é sempre mais do que uma palavra. E nisso há um bem de partilha. Uma comunhão que inspira outras comunhões. Um bem despertando outro bem. Palavras que se multiplicam no mistério da frase. Significados enriquecidos, prontos para o acontecimento da comunicação. Um jeito interessante de começar a portar a palavra bendita é a gente, num primeiro momento, ser atingido por ela. Pode ser que hoje, pode ser que você necessite ouvir de Jesus as mesmas palavras que mudaram a vida de Madalena, que mudaram a vida de Zaqueu, que mudaram a vida de Lázaro. Pode ser que hoje você necessite ser olhado por Jesus e dele ouvir aquela palavra surpreendente: desce da árvore, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Não caia na tentação de pensar que sua casa é imprópria para receber a visita de Jesus. Eu sei que pode parecer estranho isso, mas Jesus prefere os pecadores. E por isso nenhum de nós pode ficar fora deste convite. Pode ser que hoje você necessite ouvir a frase libertadora: vai e não peque mais. Exortação divina que lhe convida a desprender os olhos do seu passado, a colocar a sua atenção no dia de hoje, neste tempo que Deus prefere. Esquecer o passado
é o desafio de toda hora. Colocar as nossas esperanças no que ainda virá, projetar-nos para as mudanças que merecemos é sempre um desafio.